do fascismo ultraliberal para o estado de bem-estar social, de uma aventura bestial para uma nova era de inclusão social. Algumas coisas nunca mudam e a ação da burguesia no Brasil é uma delas. Passam anos, décadas e até século. Mas a classe dirigente brasileira é sempre a mesma. Uma elite econômica brutalizada e emburrecida, movida por um sentimento complexo de superioridade que a faz estúpida. Na ânsia de voltarem a governar o Estado brasileiro, vejam, um Estado que foi criado por esta mesma classe dirigente para que ela se favoreça das benesses do Estado burguês, fez com que a burguesia brasileira, alicerçada pela burguesia internacional, promovesse o golpe de Estado que atingiu seu ápice em 2016 e 2018, com falso impeachment da presidenta Dilma e a prisão ilegal do atual presidente da República, Lula. Tudo isso foi orquestrado pela burguesia imperialista norte-americana, hoje já comprovada a participação no consórcio golpista. Quais os interesses desta burguesia imperialista? Promover o desmanche do Estado brasileiro, que vinha em um processo de consolidação desde 2003, para que o imperialismo norte-americano sobre a América Latina não fosse abalado. É isso. O Brasil é a maior economia ao sul do Equador e, certamente, este país fortalecido é um sério concorrente aos interesses imperialistas dos Estados Unidos e seus aliados ao norte da linha do Equador. Bem, se toda esta ação golpista foi feita pela burguesia imperialista em consórcio com a burguesia nacional, está tudo certo. É só a burguesia sendo burguesia. Não! Aí é que está o dilema da estúpida burguesia nacional. O Brasil, sob o comando do PT, havia melhorado a qualidade de vida de grande parte da população, havia incluído milhões no mercado consumidor, garantido o pleno emprego em 2014 e reduzido sensivelmente o número de miseráveis no país. Isso significa que tinha mais gente consumindo, havia maior fluxo de mercado e todo mundo estava ganhando mais dinheiro, principalmente a burguesia brasileira. A social-democracia brasileira começava a dar resultados satisfatórios para toda a população, inclusive a burguesia. Aí veio a genialidade desta elite econômica brutalizada e emburrecida, determinada pelas ideias da burguesia imperialista internacional. Passaram a trabalhar para derrubar o governo, que estava conseguindo fazer ela mesma acumular mais riquezas, em nome de um projeto liberal que reduziria a produção de riquezas para o mercado interno e facilitaria a saída de capitais através do mercado externo. Trocando isto em miúdos, a burguesia brasileira preferiu produzir riquezas para a burguesia internacional do que para ela própria. O velho complexo de vira-latas dessa burguesia sabuja nacional. Isso chegou a tal ponto que na última eleição à presidência, a parte industrial e comercial da burguesia nacional apoiou a candidatura de Lula, pois perceberam que estavam perdendo riquezas, ficando só o agronegócio defendendo a política econômica liberal de subserviência que emergiu após o golpe de Estado que culminou em 2016 e 2018. Não seria muito mais negócio para essa elite econômica brasileira manter o Partido dos Trabalhadores na direção do Estado? Hoje teríamos um Estado forte, que garantiu a inclusão social, ampliou o consumo, fez a economia girar e ela mesma, a burguesia, estaria acumulando muito mais riquezas. Essa é a lógica do capitalismo.
E como o PT não se propôs a fazer revolução, a burguesia nacional estaria muito mais forte do que está agora. E o capitalismo brasileiro, certamente, estaria disputando os mercados mundiais com as grandes potências, o que geraria ainda mais riquezas para ser acumuladas pela burguesia. Mas os estúpidos preferiram continuar sabujos do imperialismo e retardar o desenvolvimento do país em, ao menos, uma década. Agora o país terá que recomeçar do zero, pois a aventura ultraliberal de nossa burguesia deu muito errado e só serviu para dar voz aos ignóbeis. Agora precisaremos recuperar o tempo perdido em função dessa bobalhada aventura burguesa no país. Trabalharam contra o PT por longos 44 anos. E a verdade é que só quem tem um projeto de nação livre e soberana é este partido. Só quem pode criar uma nação com inclusão social e liberdade é este partido. E nem estou falando de socialismo, estou falando de garantia de um estado de bem-estar social, na lógica de uma gestão humanizada do próprio capital. Neste sentido, é fundamental que o Partido dos Trabalhadores comece a conquistar os espaços políticos em todos os entes federativos, a começar pelos espaços políticos nos municípios, a partir das eleições de 2024. É fundamental que o PT e os partidos da base aliada ou de esquerda conquistem o maior número de municípios e de cadeiras nos legislativos municipais neste ano, para começar a desmontar a estrutura abjeta que a direita e, principalmente, a extrema-direita montou no país. Esta eleição municipal ganha um grau de importância muito maior, pois o resultado dela será fundamental para a construção das bases que formarão uma nova estrutura política e social, que contribua para a reconstrução de uma nova estrutura política e social para o país, que viabilize a construção do estado de bem-estar social brasileiro, que estava sendo construído desde 2003 e que foi interrompido e desmanchado pela aventura ultraliberal da burguesia sabuja brasileira. Precisamos unificar nossas lutas neste momento em torno de um projeto de esquerda que tenha viabilidade eleitoral e eleger o maior número possível de defensores deste projeto, para começarmos a imprimir em nossa sociedade um novo Brasil, sem ultraliberalismo e fascismo, do fascismo ultraliberal para o estado de bem-estar social. Crônica de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia, casado com Miralva Rodrigues. Gosta também do trabalho de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo que consome.